Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Vlogs da Nai. Eu me chamo Nai e é muito bom ter você aqui comigo. Se é o seu primeiro vídeo, seu primeiro contato aqui com o meu canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. E se você gosta de vídeos sobre literatura, leitura, este é um canal especialmente para você. Então já pode se inscrever que vai ter muitos vídeos relacionados à leitura e à literatura aqui no meu canal. Bem, se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Então hoje nós vamos conversar sobre um livro que eu achei muito interessante, chamado O Diário de Marisa, da autora Maria Alice do Nascimento e Silva Leuzinger, ou Leuzinger. Esse livro teve por ilustrações de Ana Teresa Barrocas e foi lançado pela editora Nova Fronteira. Esse meu livro é a segunda edição. Eu vi aqui que essa segunda edição é de 1993. Interessante recordar, ou mesmo, né, se esse livro for o primeiro contato com você, com a autora, como foi para mim, esse livro é como se intercalasse com um outro livro da mesma autora, chamado O Diário de Marcos Vinícius. E em Marcos Vinícius nós vamos saber quem é ele no decorrer da contação da história aqui para vocês. E a autora, Maria Alice do Nascimento, ela é autora de cerca de 25 livros de literatura infantil e juvenil e já recebeu vários prêmios, inclusive o segundo lugar no primeiro concurso latino-americano de literatura infantil. E aqui no livro existem alguns autores renomados, né, que elogiaram, fizeram críticas sobre a autora, que foi Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Falando um pouquinho a respeito aí de Marisa, Marisa é uma menina como qualquer outra menina. Então aqui nesse diário a gente vai ter os relatos da Marisa cerca de um ano. Né? Durante um ano ela vai nos contar suas vivências, seus desejos, suas emoções, tudo aquilo que ela vai viver. Então a Marisa ela tem 13 anos de idade, então ela está entrando aí para a fase da adolescência, ela está aí na puberdade, então ela vai ter sua menarca, vai se descobrindo, ela está se desabrochando, então ela vai ficar uma moça cada vez mais bonita, né? Ela é uma menina de classe média. O pai deu a parecer que é um empresário, um homem de negócios muito ocupado, e a mãe, a sua ocupação é o seu hobby. Então ela disputava, ela jogava, então seu hobby acabou virando o seu trabalho. Marisa aqui no livro, ela sempre se apresenta muito sozinha, muito só. A amizade que ela tinha, ou a companhia que ela tinha era sua babá, mas infelizmente sua babá faleceu e ela não tinha mais sua babá com quem partilhar a sua vida. Então ela sempre ficou muito sozinha, né? Então os pais, eles eram ocupados demais para dar atenção para ela, ocupados demais com o trabalho, com as coisas de fora. E uma parte muito triste que eu vi aqui no livro foi quando ela começou a escrever que a família dela veio, né, se juntaram para comemorar o Ano Novo e a mãe dela, né, sempre se aparentou muito vaidosa, muito desgostosa pelo fato de Marisa ser muito humilde. E então ela começa a ler no meio de todas as pessoas o diário que Marisa já possuía. Então, nesse novo ano, ela começa a escrever um novo diário, né, uma nova fase da sua vida. Então, com essa situação da mãe dela expor na frente de todas as pessoas, ela ficou muito sem graça, entrou pro quarto, chorou bastante, e isso fez com que ela ficasse cada vez mais ferida, mais deprimida. E dessa entrada dela para a adolescência, ela foi ficando cada vez mais indecisa sobre as coisas, não sabia o que queria, então ela ficava muito aérea também, muitas vezes. Inclusive, numa passagem, ela vai falar o seguinte: ser adolescente nem sempre é uma boa. A gente não sabe o que quer, vive muitas vezes insegura, triste. As pessoas que vivem à minha volta são quase sempre indiferentes, distantes. Tenho medo de não poder contar com elas quando precisar. Os adultos pensam que nós, jovens, temos muita sorte, somos muito felizes, porque temos a vida toda diante de nós. Mas a verdade é que sofremos com a falta de ideal, com a falta de perspectiva para o futuro, com a decepção de sentir que hoje só tem o valor de dinheiro e o sucesso. O mundo dos adultos é muito ocupado para pensar em nós e compreender nossa problemática. A frase que a gente mais ouve é: mas por que vocês estão sempre tão preocupados? São todos tão jovens, têm a vida diante de vocês?
A juventude só é boa depois que vira passado. Aí deixa saudade. Muitas vezes Marisa também se pegava chorando, se pegava muito triste e não sabia por quê. Existia ali uma tristeza que ela não sabia de onde vinha, né? Não tinha acontecido nada com ela, ninguém a tinha ferido e ela estava triste. Em um dado momento ela vai dizer o seguinte: ninguém vai acreditar que uma menina de 13 anos não seja sempre alegre e feliz, mas eu tenho horas de muita tristeza e me sinto como se vivesse sozinha no mundo, procurando perdidamente meu caminho. Nesse dia, nem sei por que estava chorando. E Marisa, né, teve um relato de quando ela fez aniversário, salvo engano foi o aniversário dela, o pai dela deu um cheque para ela. Então, assim, dinheiro não era o problema na vida de Marisa. Os pais dela eram muito ricos, então eles sempre deram uma vida muito boa, né? Sempre um alto padrão. Inclusive a mãe dela sempre falava muito para ela sobre normas de etiqueta, sobre roupas, achava ela muito cafona devido ao jeito de Marisa se vestir, de falar. E a mãe de Marisa, né, devido a eles terem esse alto padrão de vida, não gostava que ela se envolvesse com todas as pessoas. Então, na escola de Marisa, existia uma moça, né, que aqui a Marisa vai falar, que é uma menina de cor, chamada Carmen. Ela vai dizer que a mãe da Marisa não gostava muito que as duas convivessem juntas. Em um certo momento, Marisa vai dizer o seguinte: minha melhor amiga no colégio é uma menina de cor. Não é preta, mas também não é branca. Chama-se Carmen. Todas as vezes que ela vinha na minha casa, eu acabava chorando. Como não podia agredir diretamente a menina, minha mãe me agredia, punha todos os meus podres para fora. Eu nem sabia que tinha tantos defeitos. Nós duas, Carmen e eu, ficávamos tão sem jeito que a visita perdia a graça. Passei a só me encontrar com ela fora de casa. Agora, ela vem almoçar uma vez por semana comigo. E a mãe de Marisa nunca demonstrou muito sentimento, aqui nesse livro nunca falou com muito afeto, eu te amo, nunca se preocupou verdadeiramente com a Marisa. Em um certo momento, a Marisa vai dizer o seguinte, que as duas não tinham nada em comum. É como se a mãe dela não fosse mãe dela, é como se ela não tivesse uma mãe ali para poder estar, para poder contar a ela os seus segredos, esse momento, essa fase da vida, adolescência que é tão cheia de mistérios. E ela vai dizer o seguinte, ó: não tenho papo com minha mãe, não existe nada em comum entre nós duas. Será que as outras garotas e as mães delas também é assim? Depois da cena com meu diário, nosso relacionamento ficou ainda mais difícil, depois da mãe dela ter rasgado o diário dela, ter lido na frente de toda a família. E aí, certa feita, a mãe da Marisa, ela vai viajar para os Estados Unidos e Marisa, ela vai ficar. E eles vão trocar cartas, né? Naquele tempo era cartas ainda que se trocavam. E aí, a Marisa vai relatar o seguinte, ó: chegou carta de minha mãe, nem sinal de emoção, nem de saudade. À medida que lia, meu coração foi ficando apertadinho e 2 lágrimas, as primeiras, foram descendo pelo meu rosto. Ela está na casa da minha tia e já reencontrou os amigos das últimas viagens. Tem feito programas e voltado a jogar. Nas férias grandes, ou mesmo em julho, se eu quiser, posso ir para lá para praticar o inglês. Pelo visto, eu não estava fazendo a menor falta. Outras lágrimas, mais grossas, molharam o cartão colorido. Essa é a mãe de Marisa que se apresenta aqui. Ela sempre se apresenta de uma forma muito técnica para Marisa. Então, Marisa não é dessa forma que come, não é dessa forma que fala. Então, ela era uma espécie de corretivo de Marisa e não uma espécie de mãe, para entender os sentimentos de Marisa, os anseios, as tristezas. E para não ajudar nada na situação da adolescência de Marisa, os pais dela se divorciam. Então a mãe vai embora de forma definitiva para os Estados Unidos e o pai fica com ela aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E assim, Marisa sente muito. É como se partes dela tivessem se dividido. Então ela fica muito arrasada. Só que ela não consegue expor isso. De tanto a mãe dela não se abrir com ela ou só dar atenção a futilidades comparado à importância de Marisa, então ela acaba absorvendo todo o sofrimento que os pais, que a separação dos pais acabaram fazendo nela, e ela não conseguia expor isso para fora. Ela falou o seguinte: quanto a mim, bola para frente.
Vou tentar reagir e enfrentar meu problema de abandono e solidão da melhor maneira possível. Não quero é que tenham pena de mim. Estou começando a aprender como é difícil as pessoas se entenderem. Parece que ninguém fala mais a mesma língua. E o pai de Marisa, vendo aquela situação toda, despachou a filha dele para o Maranhão, onde sua mãe morava, e ali ela conheceu seus parentes paternos. E aí, em um dado momento, ela disse: os dias eram compridos, não acabavam mais. Os livros da biblioteca do meu avô é que me distraíam. Nunca perdi uma oportunidade de falar mal de minha mãe. Era uma dor maior em cima da ferida. E a tristeza de Marisa se acentua cada vez mais que ela vai crescendo, porque ela vai dizer: em vez de ralhos, de censura, de gelo, gostaria mais de ter tido alguém que me ajudasse e me orientasse. E o pai de Marisa aqui no livro sempre se demonstra um homem muito ocupado, muito atarefado, nunca tem tempo para Marisa. Sempre que ela chega, na verdade, sempre que ele chega, Marisa está dormindo, então os dois não tem como ter esse contato de pai e filha. E assim, o pai dela não tinha tempo para ela, tinha tempo para todas as outras coisas, ou ele estava no clube, ou ele estava na empresa, ou ele estava dirigindo, estava em viagem, mas nunca estava com a Marisa, nunca tirou um dia para a Marisa. Ficava, quem que eu vou me recorrer, E nisso dela não ter com quem conversar, com quem se abrir, com quem compartilhar as tristezas, as alegrias. Então, a Marisa, ela começou a namorar, Então, ela tinha aí o seu namorado chamado Ronaldo, O relacionamento deles dois sempre foram muito conturbado, Então, o Ronaldo gostava muito de sobrepor a Marisa, E aí ela teve, o seu primeiro contato com o amor. Então, ela foi se desabrochando para a vida. Que também vai relatar as amizades de Marisa. Após seus pais terem se separado, o pai, para cortar gastos, decidiu que ela não iria mais estudar em escola privada e passou ela para uma escola pública. E lá nessa escola pública, existiam muitas crianças carentes, muitas crianças que precisavam também do amor da família e que não tinham. Então, e nessa nova escola de Marisa, ela faz amizade com um rapaz chamado Marcos Vinícius e com Tânia. Bem, Tânia era uma espécie de psicóloga ali naquela classe. E Marcos Vinícius também era um rapaz muito inteligente, Também não teve uma referência paterna, não teve muitos exemplos em sua família. Então ele vive também essa instabilidade de sua família. E logo mais, que Marisa chegou, Marcos Vinícius começa a se apaixonar por Marisa. Eles vivem uma espécie de romance, Ainda que na escola eles vivem essa espécie aí de namoro. E assim, como eles dois não possuem exemplos, não possuem uma referência para que eles possam se inspirar, ou mesmo pessoas mais maduras para poderem os guiar nesse caminho do namoro, então eles vão remando da forma que conseguem remar o relacionamento deles. E algo, assim, interessante também que eu achei nesse livro foi o seguinte, que como Marisa não tinha alguém para estar com ela, ao lado dela, auxiliando em tudo que ela precisasse, vieram muitos convites para ela. Então aqui no livro, Marisa tinha 13 anos, então no livro aqui Marisa, ela teve seu primeiro beijo, então ela teve sua menarca, contato com o álcool, Então teve uma festa ali de uma amiga da escola, e aí a convidaram, então ela teve seus contatos ali com a bebida, festas, cachoeira, então assim, coisas muitas vezes que são consideradas perigosas, para a vida de uma jovem moça. E assim, o pai dela teve uma vez, ela foi para uma roça, para uma fazenda de uma amiga no fim de semana, e aí na segunda-feira ou no domingo à noite o pai foi perguntar onde que ela estava, ou como que foi o fim de semana. Na verdade nem perguntou como que foi, onde que ela estava, perguntou como foi o fim de semana. Então assim, a desinformação dos pais com a vida de Marisa era muito grande, então ela vivia por si, ela vivia para si. Nunca houve esse tipo de cobrança moral da Marisa. Sempre houve cobranças de sente-se direito ou fale direito, mas nunca o que realmente importa, essa questão de companhias, de amizade, de saber se você está bem,
Você precisa ir no médico, você precisa ir ao psicólogo, você precisa ir ao psiquiatra, ou você precisa ir ao podólogo, não sei. E nunca houve esse tipo de preocupação dos pais de Marisa para com ela. Então eu senti na pele da Marisa, né, o abandono, né, esse vazio assim de referências com que ela poderia contar. E assim, gente, às vezes está escrito no livro, mas muitas vezes isso acontece de verdade. Ela nunca sentiu falta da mãe, ela sentiu falta de ter uma mãe, né, de ter uma pessoa que ela chamasse de mãe, para poder contar a sua vida, para contar como que foi o seu dia. E isso ela chegava em casa e nunca tinha. Então ela encontrou isso nos amigos dela. Ela sempre se demonstra verdadeira, uma moça muito doce. Em certos momentos ela fala que ela não tem paciência, mas aqui eu nunca vi esse tipo de falta de paciência nela. Então ela é uma moça assim, muito doce, exemplar, estudiosa. Ela gosta muito de ler, então muitas vezes o passatempo dela era ler, então ela ficava muito entediada. E assim, os amigos dela foram o remédio dela. E logo mais depois, quando ela retornou pro Brasil, né, a mãe dela escreveu uma carta para ela falando que ela iria se casar, né, e que graças a Deus, né, e que ela teria um filho. Afinal de contas, o seu novo esposo, o seu novo marido, tinha um filho de 8 anos de idade. E assim, Marisa achou aquilo, nossa, você vai ter um filho e você com a sua filha, você não cuida dela. Ela vai dizer, e eu vou sobrando cada vez mais na vida deles. Então assim, na vida do pai, que ama o clube, que ama o serviço, e na vida da mãe, que ama o seu novo filho, seu enteado, seu novo casamento, e esqueceu de Marisa. E assim, Marisa, ela era muito solitária, gente, assim. E ela sempre foi muito forte, ela sempre quis se demonstrar muito forte, e realmente foi. Teve uma vez, ela disse o seguinte, ó: tratei de engolir minha raiva e minha frustração, mas continuei a chorar, a achar que estava sendo vítima de uma grande injustiça, e não tinha ninguém para desabafar nem me defender. Ela termina um ano, né, com esperanças, né, de que com o novo namoro, né, de Marcos Vinícius, talvez ela possa ir construir uma nova história. Afinal de contas, no começo do ano, a mãe dela tinha exposto para ela, para toda a família, a vida dela que ela escreveu no diário. E agora ela escreveu um novo diário, né? E a esperança dela ela escreveu o último parágrafo dessa seguinte forma: Marcos, nessa passagem de ano, separados por uma imensidão de mar, eu penso em você. O ano que passou significou muito para mim, porque nós nos encontramos e tivemos momentos muito felizes. Ninguém tem bola de cristal e nosso futuro ainda está longe. Mas, quem sabe um dia juntos vamos lembrar com saudade os anos atribulados, mas alegres de nossa mocidade. Amanhã vou escrever uma carta bem longa, como você está esperando e precisando há muitos dias. Agora vou dormir, acho que tomei muito champanhe. Meus olhos estão fechando. Boa noite, Marcos. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Então, ele está com esperança, né? Futuramente, talvez, de ter algo a mais com Marcos. Né? E agora eu fiquei curiosa com o diário de Marcos Vinícius. Afinal de contas, Marcos Vinícius, né, ela terminou um ano namorando com ele. Então, eu vou procurar saber sobre o diário de Marcos Vinícius e fazer também aqui, ler e fazer um vídeo aqui para trazer para vocês. Afinal de contas, né, esse diário de Marisa é porque o diário de Marcos Vinícius, né, eu achei que tá atrelado. Marcos Vinícius conta o diário dele, o amor por Marisa, e Marisa agora tá começando também a contar da vida dele. E assim, esse diário parece que tem uma continuação. Afinal de contas, ela deu, né, tchau, ano velho, feliz ano novo. E aí, o que aconteceu? Esse foi o nosso livro. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Foi um livro que eu li, que eu gostei muito, que assim me cativou bastante. É um livro bem fininho. Eu marquei muitas coisas, porque eu achei muitas coisas interessantes. Tem falas da Marisa que às vezes ela filosofa, que às vezes ela fala, tem muito sentido. Então assim, é um livro xodozinho. Inclusive eu ganhei da minha irmã esse livro. Muito obrigada, eu amei. E assim, delícia de livro, gente.